Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Troco Ideias, neste Ser Pro, com essa juventude que está agregando tanto valor aqui na nossa fronteira, Livramento, Rivera, fronteira binacional, Uruguai, Brasil. É o nosso cantinho, mas daqui para o mundo, porque afinal as ideias estão na mente e a gente troca ideias com muita gente. E de fato estamos hoje com um paulista, um jovem paulista de 21 anos apenas, que está aqui na nossa fronteira, morando e estudando relações internacionais, e ele vai nos contar um pouquinho dessa caminhada que ele fez, pequena caminhada, gigante para ele, de vir de lá de São Paulo e vai trocar algumas ideias conosco, inclusive para inspirar outros jovens que estão aí ouvindo e que estão interessados em saber um pouquinho mais sobre a nossa vida, a nossa cultura, as nossas realidades binacionais aqui e entre outras cositas más, como a gente diz aqui na fronteira. Então, Guilherme, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Troca Ideias. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui participando do programa. Vamos começar bem, assim, fazendo uma pequena retrospectiva da tua história e de como, da tua origem. Tu me contou um pouco também da tua família, né? Porque é interessante, aqui nós somos todos uma mistura de culturas e tu também, pela própria origem, é uma mistura. Conta um pouquinho disso e a gente vai trazendo essas misturas até aqui a nossa fronteira quando tu chegou aqui. Mas conta lá no início, como foi? Bom, como já foi dito, eu sou de São Paulo, capital, e, bom, eu acho que a minha vida lá me trouxe muitas experiências diferentes, muito diferentes daqui, com certeza, mas eu acho que um aspecto muito importante, não só daqui quanto lá, foi a minha questão de origem. Eu sou descendente oriental, mais especificamente japonês, e foi um fator que baseou um pouco sobre tanto a minha carreira acadêmica, quanto também minha visão de vida, talvez, eu acho que também tenha influenciado bastante. Então, eu acho que esse é um aspecto basilar muito importante, não só para me entender, mas como prático, no quesito de próximos passos a seguir. Sabes que na minha caminhada, eu venho a origem da minha profissão e as primeiras coisas que eu fiz foram muito focadas na gestão da qualidade. Kaizen, a questão das normas de qualidade. E nesse caminho, a cultura japonesa é a que mais nos inspira, a que mais nos dá subsídios para aprender. Digo isso porque desde o programa 5S, Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu, Shitsuki, nem sei se está bem dito, mas é os 5 S's que a gente trabalha na qualidade, desde toda essa formação, passando pelos diferentes métodos da qualidade, sempre tem um pezinho na cultura japonesa. Isto porque de lá vem essa ideia da disciplina, da ordem, da simplificação das coisas para o que realmente importa. É como uma viagem ao essencial. É como uma viagem... A cultura japonesa, ela nos traz, nesse ambiente da qualidade, esse ir ao cerne da questão. Não perder tempo com o que é supérfluo, é não desperdiçar recursos, é não desperdiçar coisas e trabalhar com o que realmente importa. Isso, hoje, na inovação, também é muito bacana, porque a gente tem um monte de informações, tudo, o barulho, e aí a gente tem que resgatar de tudo isso uma conexão nova, única, diferente. A cultura japonesa me parece que mistura duas coisas importantes. Esse lado, disciplina, organização, simplicidade, que é a maior sofisticação, com uma questão interior, de paz, de equilíbrio, de tranquilidade, de respeito, de valores muito sólidos. Imagino que isso, para um descendente de japonês nascido em São Paulo,
Foi bem interessante. Conta um pouquinho como foi para ti toda essa história de família, que imagino que se passa de geração a geração, né? Tanto essa questão mais espiritual também, como essa questão mais de tranquilidade e tal, num ambiente tão cheio de insights, cheio de estímulos. Bom, como que eu posso começar, né? Eu acho que o que você falou, né? A questão dessa autorreflexão, né? Uhum. Esse é um dos aspectos, acho que, mais importantes da cultura japonesa. Mas, assim como qualquer outra cultura, né? Eu acho que ela também tem seus reveses. E eu acho que a gente não pode deixar de ignorar isso. Principalmente minha mãe, ela foi uma pessoa que ela conseguiu absorver o lado bom da cultura japonesa, mas ela também acabou sofrendo bastante. Porque a cultura japonesa, apesar de ter esse lado introspectivo, ela também tem um lado muito rígido. E a minha mãe teve uma criação muito parecida com o Japão antigo, né? Vamos dizer assim, do Japão antes da Segunda Guerra Mundial, que era muito rigorosa, muito restrita no sentido de que às vezes você não poderia falar o que você pensa, porque o mais velho é o mais sábio, lógico, consequentemente ele é o que tá certo. Mas eu acho que o ideal é a gente pegar, como eu sou mestiço, então é pegar o lado bom de todas as culturas que a gente convive e meio que fazer uma fusão delas e criar a sua própria cultura. Eu acho que isso é um aspecto muito importante e é algo que o fato de eu ser mestiço, né, impactou muito na minha formação. Que coisa linda que tu trouxe. É isso, né? É como a gente pode ter a capacidade de enxergar que tudo é dual Uhum. e nessa dualidade resgatar o que é bom e apoiar-se no que é bom e juntar com outras coisas boas de outras culturas, de outras realidades e trazer e criar um novo. Creio que a inovação, e que nós que trabalhamos com a inovação, o Troco Ideias tem muito disso, está dentro da time, né, que é uma proposta de inovação, e sempre com esse olhar, não do novo pelo novo, mas das novas construções a partir do antigo. Me parece muito rico, porque imaginas, nós temos uma tradição oriental muito rígida, muito construída em cima de comportas bastante fechadas, mas ao mesmo tempo nós temos uma modernidade e um tempo atual e um nascer no Brasil onde as coisas são bem diferentes, né? E como aproveitar esses dois mundos para construir um terceiro mundo que, por assim dizer, que contemple o melhor deles. Que lindo essa possibilidade de tão jovem ter essa percepção e construir a tua realidade a partir dessa nova percepção, né? Construir o teu próprio mundo a partir dessa e te posicionar em relação a isso com tanta firmeza e com tanta elegância que me pareceu muito muito sensato assim para teus apenas 21 anos. Então, obrigada por isso. Eu que agradeço pelo elogio. Obrigada por isso. Olha só, e me conta um pouquinho. Aqui tu chegastes numa fronteira também. E essa fronteira te ofereceu novidades, coisas diferentes do que tu tinhas lá em São Paulo. Poderias contar um pouquinho do que foi para ti mais impactante dessas diferenças? Claro, eu acho que foi ainda mais diferente porque eu tenho também um lado gaúcho, porque meu pai é daqui do Rio Grande do Sul, então eu tenho familiares aqui na região. Mas a cultura daqui é diferente da cultura que eu conheci lá. Meu pai veio de Juí e eu acho que é uma tradição um pouco mais, como eu posso dizer, ligada ao estereótipo, entre aspas, do gaúcho, né? E então pelo menos aonde eu fui, é o loiro, olho claro, enfim. E quando eu cheguei aqui, como meu pai fala, é o gaúcho tradicional, né? O descendente do indígena, que vive aqui no Pampa mesmo, sabe? Então teve esse choque e teve a questão da fronteira, né? Que foi um dos motivos de eu decidir vir para cá, para estudar aqui, que foi essa questão da fronteira, porque assim como eu falei da questão minha de criar uma cultura, essa questão de ter uma fronteira aberta, meio que teve uma cultura única aqui na cidade. Então,
Eu acho que esse é o aspecto mais diferenciado que teve aqui em Livramento e em Rivera, né, também. Tu escolheu como profissão e como carreira hoje relações internacionais. Uhum, O que te isso. levou a escolher essa carreira? Bom, vai soar um pouquinho, eu acho que estranho, mas desde que eu era moleque, assim, eu sempre gostei de estudar sobre guerra. Não o aspecto vamos dizer assim, da crueldade da guerra, lógico que isso também a gente acaba estudando, mas por algum motivo aquilo sempre me fascinou, de entender por que que o ser humano fazia isso, sabe? E desde o ensino médio, assim, quando eu descobri que existia o curso de Relações Internacionais, eu falei, é isso. E aí eu vim. Basicamente foi isso. Por que será que os homens pensaram em separar as coisas, né? As Exato. fronteiras, Aham. construir linhas que dividam? Uhum. Por que será que o ser humano, quando tudo era uma coisa só, começou a dividir tudo? É interessante isso, né? E como ele, ao longo dos anos, foi criando esses muros uns com os outros. E que agora parece ser que a gente está tentando derrubar muros Uhum. para se conectar mais com as pessoas. O Troco Ideias, pelo menos, pretende isso, quebrar algumas barreiras e tirar ou tentar abrir alguns buraquinhos nos muros para que a gente consiga se comunicar com o outro de uma forma diferente. Que bacana isso de entender um pouco e que a partir de um hobby ou um interesse, né, saber por que as pessoas criavam batalhas entre elas para conquistar territórios e lugares e culturas, te trouxe até aqui. Um lugar sem fronteiras, ou um lugar onde a fronteira é uma linha que une dois países e que mistura, como a gente falou com o João Vitor no episódio anterior, que realmente une duas fronteiras e costura uma mistura que é nossa, que é daqui, e que são realidades diferentes. E quando tu escolheu vir para Santana do Livramento, a fronteira Rivera, com o Uruguai, na Unipampa, nessa carreira que tu querias fazer de relações internacionais e que hoje estás culminando e em breve já serás um internacionalista, né? um profissional da área. O que foi assim, eu vou para Livramento e não para outra. Tu conhecias outras fronteiras, né? Eu fui na outra fronteira que tem uma universidade, né? Foi a de Foz do Iguaçu. Tanto é que lá tem a UNILA, que também tem o curso de Relações Internacionais. Mas quando eu fiz o Enem para escolher, né, o curso que eu fui fazer, né, que é RI, quando eu olhei o Unipampa, eu nunca tinha ouvido falar lá no site do Sisu, né? E eu e meus pais, a gente foi investigar. E a gente foi vendo, é na fronteira, com o Uruguai, não sei o quê. E eu nunca tinha ido, então isso me chamou a atenção e me deu a curiosidade de querer investigar um pouco mais sobre isso. E foi um dos motivos também de eu ter vindo pra cá. Que bacana, que bacana. Quais são os teus sonhos agora, a partir do momento que tu vai te formar? Qual é a tua área, assim, o que tu pretendes fazer, o que tu gostaria de fazer para dar continuidade a essa carreira que tu já iniciou aqui e que em breve estarás terminando essa etapa, porque não termina nunca, né? Um profissional não termina nunca a sua carreira, ele vai construindo sua carreira na medida que caminha. Mas essa etapa da tua vida, o que pretendes fazer agora daqui para frente quando te formares? Bom, é uma pergunta um pouquinho difícil de responder assim na lata, mas meu projeto de pesquisa do TCC está relacionado muito à questão nuclear, de armas nucleares especificamente. De novo, né, por causa também do lado oriental, porque teve os ataques nucleares, né, Hiroshima e Nagasaki, mas porque também essa energia do átomo, ela pode ser usada para coisas benéficas, né, produção de energia, segurança alimentar, até dentro das minhas pesquisas eu acabei descobrindo. E foi uma área que eu acabei me interessando muito. Talvez eu provavelmente vá nesse sentido. E eu acho que o meu próximo passo, assim, a curto prazo, eu estou visando o mestrado. E a JICA, que seria em parceria com a MEX, que é o Ministério da Educação do Japão, eles fazem bolsas, né, de pós-graduação, seja mestrado ou doutorado. Independente de você ser descendente ou não, você pode aplicar para estudar lá no Japão.
E eu acho que eu vou tentar aplicar para a bolsa. Que maravilha! Então, teremos um paulista que passou pela fronteira e já é um fronteiriço no Japão, dando continuidade e costurando essas fronteiras que estão por aí. Que coisa bacana. Guilherme, se tu tivesses que dar uma sugestão ou gerar uma reflexão nos jovens que estão agora fazendo o seu vestibular ou passando nas provas, na verdade, para alguma universidade, porque estão por iniciar a sua carreira. Pensando na tua vida, no que tu fez, como tu fez e na tua trajetória e o que te trouxe até aqui hoje. Que sugestão tu darias ou que reflexão tu comentarias com eles para que o caminho deles fosse mais iluminado, mais claro? Eu acho que principalmente não ter medo e não ter arrependimentos. Se você meio que já se... Lógico, não seja imprudente. Mas se você, ao refletir sobre o que você quer, você sentir no seu coração que é aquilo realmente, por que não tentar, né? Você pode até não conseguir, mas pelo menos você tentou. Eu acho que o que não pode é não tentar. Eu acho que, de maneira simplória, acho que eu tenho isso a dizer. Que não é nada simplória. Tudo que parece simples não é nada simples. Porque a simplicidade é a maior sofisticação. O que tu falou me trouxe muito o que Castaneda diz para no Dom Juan, e fala do caminho. E ele perguntou, e como eu vou saber se esse caminho que eu estou escolhendo está certo ou não? Ele disse, olha para o caminho e pensa se esse caminho tem coração. Se esse caminho tem coração, segue nele, porque tu está certo. Se ele não tem coração, não duvides em deixá-lo. E, na verdade, tu provou que, tu comentou com os jovens que olhassem para o coração e que não se arrependessem, que não sejam imprudentes. Sim. Prudência é fundamental. Mas que olhassem o seu coração. Porque é no coração que a gente arranja coragem de agir a partir dele. Então, realmente, uma ótima reflexão. Muito obrigada, Guilherme. Realmente, histórias de pessoas tão jovens e tão inspiradoras e que realmente constroem na sua caminhada com tranquilidade, com serenidade, estão ali fazendo o seu caminho. São um tremendo exemplo, um baita exemplo, como a gente diz aqui na fronteira, para outros que também, às vezes, têm aquele medinho no coração, não sabem se vão, se não vão, o que será? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer? E que ficam nessa, realmente, olhando e ouvindo depoimentos como o teu, a gente pega um pouquinho mais de coragem para realmente fazer acontecer e sair para o mundo e gerar coisas boas nesse mundo dual que tem o lado ruim, mas que tem muita coisa boa para a gente aproveitar. Então, assim, te agradecer demais as tuas palavras, o que tu nos trouxe, as tuas experiências nesse pouco tempo de vida, mas a gente vê que esse tempo aqui talvez vem de muitas civilizações que vão construindo o que nós somos hoje, né? E isso tu trouxe. Algumas palavras finais aí para terminar aqui com a galera e deixar uma mensagem muito positiva aqui desse nosso encontro e dessa tua passagem pela fronteira. Primeiramente, agradecer, né, por ter a oportunidade aqui de falar um pouco sobre meus pensamentos, minhas vivências, enfim. E eu acho que terminar com uma, talvez, mensagem, não sei se seria uma mensagem, mas aproveitem a vida. Eu acho que é o mais importante. Apesar de ter dificuldades, é importante ter dificuldades. A gente aprende com os nossos erros e evolui a partir deles. Mas isso não quer dizer que a gente não possa viver, não sobreviva, não lute por só existir. Então, acho que o mais importante é viver. Sem palavras depois dessa troca de ideias. Então, assim, mil graças. Um prazer enorme estar contigo, te conhecer e muito sucesso na tua caminhada. Muito obrigado. Espero muito sucesso para o programa também. Obrigada. Já está sendo. Só a experiência e a vivência de trocar com vocês é incrível. Obrigada. Eu que agradeço. E
num próximo episódio estaremos trocando mais ideias aqui no nosso grande momento de trocar vivências e experiências e deixar para você compartilhar um pouquinho dessas vidas que estão fazendo tanta diferença aqui, passando pela nossa fronteira da paz. Muito obrigada e até o próximo Troco Ideias.